Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Vó Cuca. Estamos perto de um grande aniversário, não é? Não é o meu, que também é agora, mas é o Natal, que é um aniversário poderoso, muita gente comemora. Então eu vou contar um pouquinho de como a gente faz o nosso Natal em casa. Sogra, sempre a minha sogra, tinha um costume, um hábito de fazer o advento. Na minha família, realmente não tínhamos esse hábito. E eu achei uma coisa super interessante. Acho que muita gente sabe o que é o advento, são os domingos preparatórios. São os 4 domingos anteriores ao Natal, a gente fazia a guirlanda, que é aquela coisa redonda, que é interessante. Ela significa o amor, porque ele não tem fim, não é? O círculo é uma coisa assim, então esse é o significado da guirlanda. Pomos velas, normalmente vermelhas, porque a cor do Natal é vermelho e verde, e se acende no primeiro domingo uma vela, no segundo domingo a primeira e a segunda, e assim por diante até culminar no dia do Natal, que é o dia do nascimento. Lá em casa, as crianças adoravam isso, porque nós nos reuníamos, né, com os primos, normalmente, quando dava para ir, e era uma baita festa. Todo mundo reza, porque tem as orações certas para cada dia, que são lindíssimas. Aquela farra, né, quem vai apagar a vela, quem não vai apagar, enfim. Tem gente que é uma coisa interessante, tem os calendários, que são as janelinhas de cada dia. Então tem famílias que fazem isso, compra o calendário do Natal, a criança vai lá cada dia e abre uma janelinha para fazer a contagem regressiva. Muito lindo, porque não tem nada melhor do que você, nesta época que é tão importante para o cristão, ir preparando, porque vai chegando, né? Você vê, começa na rua, alguém põe uma luz, opa, Natal tá chegando. De repente, você passa as ruas iluminadas, os prédios iluminados, fica uma coisa festiva. Então, porque é uma festa muito festiva mesmo. Aí vai passando aquela história, a carta de Papai Noel, aquelas listas gigantescas. E uma coisa interessante, Papai Noel. Tem que falar, porque acabou ficando uma coisa, um ser importante. Eu nunca falei para os meus filhos que era o Papai Noel quem trazia os presentes por conta, porque ele fazia. Não, porque a gente sabe que lista de criança, às vezes eles pedem um foguete de verdade, e que não é possível. E se o Papai Noel faz tudo, não vamos dar frustração na criança. Então os meus filhos sabiam que era o papai quem dava o dinheiro para o Papai Noel, para ele conseguir ver o que dava para comprar da lista. Nunca deixei fazer uma lista só. Você lembra disso, Gui? Nem lembrava, né? Nunca deixei botar uma coisa só na lista, porque difícil. E com o tempo, eles foram ficando maiores, eles perceberam, minha avó tem a força. Então, a lista que ia para minha mãe e para o meu pai era gigantesca. E a nossa lá de casa, era um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil. Sempre nós conseguimos dar o que eles pediam. E era uma farra, todo mundo reunido, costumávamos ir cada vez numa família, quer dizer, numa casa, né? Aquele rodízio de comida, aquela festa toda que vocês sabem como é que é. Eu sempre montei presépio. Aliás, eu tenho 8 milhões de presépios, porque a minha avó sabia que eu gostava, me dava aquele monte de presépio. Então aqui eu tenho, não preciso repetir de ano de presépio por muito tempo. Eu tenho uma mesa antiga, grande, era ali que a gente montava o presépio e as crianças que montavam. Aí areia, alpiste, aquelas coisas todas que a gente faz, mas eles adoravam. Então eles mudavam de lado. Aí a gente monta o presépio e quando chega na noite de Natal, o presépio lá em casa sempre foi vivo, porque cada dia estava numa posição. E eu achava legal eles brincarem. E no nosso presépio, que aliás eu acho que a grande maioria das pessoas que sabe o significado do presépio, a gente não põe o bambino antes. Fica Nossa Senhora e São José, os 3 reis que não são reis, que são os magos, e alguns pastores, assim. Isso é o básico do presépio. Só que a gente tinha, né, poço, areia, aquelas coisas todas. Aí junto com as 4 semanas a gente ia
Aproximando. Isso, é verdade, o Gui lembrou de uma coisa, é verdade. Cada domingo que a gente fazia o advento, ia pondo os pastores e os magos mais perto, né? Então, nem sei por que eu tô gritando. Fiquei empolgada. Deu saudade. Aí, quando era na noite de Natal, o costume da minha sogra era o seguinte: a criança mais nova, depois das orações, a gente faz uma leitura lindíssima sobre o nascimento. Geralmente é o dono da casa quem faz a leitura. O pequeno, o caçula, ia pôr o bambino. Gente, quando é filho, mãe fala não pode, mas quando é neto, imagina, né? Os 8, que houve uma época que eram 8, até 10 chegaram a ficar juntos, era aquela briga. Então, resolvemos a situação. Cada um pega um boneco do presépio, um dos personagens, o pequenininho vai com o bambino e todo mundo monta e ficava todo mundo feliz. E isso eu faço até hoje, quando eu tenho chance que o Natal que assim, é na minha casa que eu posso coordenar, porque você vai na casa dos outros, você infelizmente, você não pode obrigar que faça do jeito que você faz. Então fica muito interessante. Às vezes tem criança de fora, estranha, porque para nós isso é sagrado, a hora de rezar. E o mais legal, a gente canta parabéns. E aí tem aquele sonoro parabéns a você e a criançada fica assim super encantada. Agora, e por que o parabéns? Óbvio, é o aniversário do menino Jesus. Olha, a gente só não põe bexiga, balão, porque a festa é animada, todo mundo bate palma, todo mundo canta. Eu tenho essas lembranças, acho que todos vocês têm alguma lembrança legal. Por que eu pensei de reforçar tanto do menino Jesus, do bambino, que a gente chama de bambino? Hoje de manhã eu estava ouvindo um especial de Natal do Brasil Paralelo e um dos debates que houve foi cancelar o aniversariante. Falei, nossa, que coisa esquisita. E eu fui ouvir prestando atenção. É verdade, infelizmente, não sei porquê, aonde se perdeu, a grande maioria das pessoas não se lembra que o Natal é o aniversário do menino Jesus. É o aniversário do nosso Salvador. É o aniversário do Filho do nosso Pai. E com isso se esquece Maria, que é a grande mãe, que uma das passagens do Advento fala da Maria. E que representa nós, mães, que a mãe faz qualquer sacrifício. Qualquer. E Maria foi assim, um exemplo de mãe, com aquele filho maravilhoso que eu sinto dó de quem perdeu a fé. Bom, pessoal, então é isso que eu queria comentar, para a gente não esquecer que o motivo do Natal é a união, porque ele veio para nos ajudar, para passar amor. Então, vamos combinar que a gente tem que deixar esse sentido lindo de uma festa de aniversário de alguém que veio por nossa causa, né? E aí, eu achei interessante falar sobre alguns símbolos que a gente usa, que acho que a maioria sabe alguns, mas tem uns que são meio diferentes. A estrela, por exemplo, lembra que nos presépios costuma ter uma estrela? Claro que todo mundo sabe que é a estrela de Belém, porque os magos seguiram uma estrela para chegar no menino. E pelo cálculo, foi muito tempo que eles demoraram para chegar. Não foi que chegou lá assim que nasceu, não. Provavelmente quando não chegaram todos juntos. E quando chegaram perto, o menino já devia ser grandinho, sabe? Então, essa imagem que a gente tem ligada, na verdade é um pouco, não digo fantasia, mas é um pouco folclórica. Por exemplo, nós aqui, eu, né, em casa e as pessoas, os três magos só vão para o presépio no dia 6, porque é o dia dos magos. E que tem muita cultura que o presente é no dia 6, porque é quando chegam os magos. Então a cultura de dar presente, na verdade, é uma coisa dessa, é uma tradição que foi fazendo, que necessariamente hoje é presente comprado, mas não era. No começo as pessoas se presenteavam com uma coisa que fizesse, uma fruta, uma coisa assim. E que depois foi mudando com o tempo.
tempo vai mudando. E é esse que é o cuidado que a gente tem que pensar, né? De só não pensar no presente e esquecer do aniversariante. Acho que um presente muito legal da gente dar para o aniversariante é agradecer a graça e a bênção de tê-lo batalhando pela gente. Ai, eu já estou bem emotiva. Vamos lá. As velas, óbvio, é uma tradição antiga, porque a gente sabe que antigamente, lá no fim do outro século, não existia luz, então sempre se iluminava com vela. E por que se ilumina? Porque a ideia é isso, é que o Cristo vem para iluminar a nossa vida. Os presentes já comentei, já falei. O pinheiro verde, obviamente, é uma coisa nórdica, né? Porque a gente nem tem pinheiro nativo aqui. Porque calorão teria que ser uma bananeira. Mas o pinheiro também, porque essas tradições começaram lá atrás na Europa. E o pinheiro porque eles chamam de sempre verde, porque o pinheiro aguenta, né? O inverno, o verão, ele tá lá lindo, maravilhoso, verde. E o vermelho é por causa de uma frutinha que eles têm por lá, que a gente aqui no Brasil não tem. E eu fui conhecer quando eu fui para Londres, lá com o Gui, que eu fui ver o azevinho. E até alguns têm tradição de pôr embaixo da porta, o casal passa para abençoar. O casal para embaixo tem que beijar, não tem um negócio Acho que é desse? assim, eu não sei, eu sei que é isso. Encontra embaixo do negocinho Isso, e pra ter felicidade eterna, uma coisa assim. Tanto que esse hábito de botar eu pus muitas vezes as guirlandas. Bom, minha casa, gente, no Natal parecia uma loja, que agora tá mais discreta, mas... Tá discreta, Tá mais... O quê? super discreta. Tá discreto, Meu presépio tá ali do outro lado, bom, enfim. Gente, as tradições de Natal são a coisa mais linda que existe. E diz a lenda que o presépio foi São Francisco, acho que São Francisco de Assis, né? Deixa eu ver. São Francisco de Assis, que teve essa ideia de, numa época de comemoração de Natal, pôr os personagens. A gente sabe que o dia que é escolhido como Natal pela igreja não é exatamente o dia do nascimento de Jesus. Fizeram uma conta meio assim, meio assado. Então, é uma data que foi escolhida pela própria igreja lá atrás, como sendo assim, era o dia que começa, acho que é o solstício de verão, de inverno, alguma coisa assim. Eu sei que é uma data que era muito planejada e que foi substituída pela do nascimento de Jesus. Então, não tem problema, porque é aquela história, você faz aniversário num dia, mas você pode ir comemorar no outro. Foi uma coisa que foi meio convencionada, então dia 25 de dezembro se comemora o nascimento de Jesus. Naquele tempo não tinha cartório como tem hoje, não tinha firma reconhecida, então a coisa fica meio assim perdida. Até um tempo atrás o povo nem sabia que ano que tinha nascido. Então é uma coisa simplesmente por tradição. A guirlanda, já falei, que é um começo sem fim, porque é um círculo. Os sinos, claro, para chamar atenção. As bolas de Natal, eu já ouvi várias histórias. Tem lugar que põe maçã, parece que é na Alemanha, né? Que tem uma região que eles põem maçãs na árvore, é muito bonito. As luzinhas, óbvio, porque antigamente era vela. Gente, eu sou do tempo que se punha vela na árvore de Natal. Era um negocinho assim que apertava, acho que muita gente aí vai lembrar. Apertava assim, põe uma velinha acesa. E as árvores eram de verdade, né? Não eram artificiais. Então eu me lembro, na minha casa tinha velinha pequenininha na árvore de Natal. Era uma coisa interessante. E é isso que para dar luz. Afinal de contas, né? É uma festa de luz. Então eu acho que é só isso, Gui. Presente, que equivale ao presente dos Reis Magos. E eu acho que é isso. Bom, gente, eu falei bastante, mais do que eu pretendia, mas é que eu só eu quero. Eu vou desejar para vocês, para sua família, para seus amigos, que tenham um Natal muito gostoso. Foi mais um ano difícil esse, que não foi fácil de carregar. Então, como a gente está agora com um pouco mais de alegria, para poder estar mais livre, vamos comemorar. Vamos cantar um parabéns bem gostoso para o menino Jesus, bater palma, se abraçar, se beijar e vamos nos preparar para o próximo ano, que eu tenho certeza vai ser muito melhor que esse. Feliz Natal!